Bondoso Deus amado, estamos diante do Senhor seguros, porque sabemos que o Senhor controla todas as coisas e todas as circunstâncias. O Senhor é o dono da história, o Senhor, ó Pai, é o dono do tempo. Esteja, ó Pai, com o teu povo espalhado por toda a face da terra, os guardando, os protegendo, guardando, ó Pai, em cada um de nós a tua fé, a fim de que nós possamos ser encontrados na tua volta, fiéis ao Senhor. Nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, você que está com a sua Bíblia aberta aí, Salmo 46, no livro dos Salmos, o Salmo de número 46. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha é poder ter a convicção de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza nos momentos difíceis em que todos nós passamos. Vamos louvar ao Senhor, você daí e eu daqui, com um hino de adoração ao nosso Deus, hino de número 137, Abrigo no Temporal. Forte é o Senhor, em tribulação. Refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, nas tentações, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. No calor, refúgio na tribulação. As forças da vigor, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. No temporal, refúgio na tribulação. É o tufão no alto mar, refúgio na tribulação. Refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso amigo no temporal, na tentação, em todo mal.
fundo na tribulação. Amém, glória a Deus. Nós podemos louvar a esse Deus maravilhoso que nós servimos em todo o tempo e apesar das circunstâncias. E bom, meus irmãos, para o estudo dessa manhã, são 9 horas e 24 minutos, para o estudo dessa manhã convido você a abrir sua Bíblia, a acompanhar aqui a leitura do texto bíblico em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versos de 13 a 20. Ô, minha irmã, tá sem som aí? Se tá sem som de cá, muda para outro canal aí. Manda ver lá no Instagram. Ah, pastor, não tem Instagram. Manda ver lá no Facebook. Pastor, não tem Facebook. Rapaz, aí eu vou te contar uma coisa. Aí a gente pede a graça de Deus. Mas eu espero que esteja aí, logo aí, voltando a questão do som. Eu acho que vai ficar cortando em alguns momentinhos. Mas, Hebreus capítulo 6, versos de 13 a 20. A palavra do Senhor diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Há algumas coisas interessantes, né? Nós poderíamos ver aqui nesse texto bíblico, principalmente quando fala que o Senhor é a âncora da nossa alma. Qual o significado, qual a importância de uma âncora para uma embarcação? Por que as embarcações possuem âncoras? Então nós precisamos, de repente, entender por que as embarcações necessitam de âncoras e por que o autor da carta aos Hebreus usa essa metáfora falando que Cristo é a âncora da nossa alma. Se nós observarmos a importância e o significado da âncora numa embarcação, primeiro, qual que é a sua importância? Nós podemos dizer que é um instrumento necessário para que a embarcação não fique à deriva, não saia daquele local, não vai para um local que de repente não gostaria que fosse. Então, para ficar parado naquele local. E qual que é o símbolo, então? Qual que a sua simbologia para a embarcação? É de fato proteção e apoio. Porque se vier uma tempestade, o barco pode sair, bater em uma rocha. Então ali é uma proteção e apoio. O cristão verdadeiro, meus irmãos, deseja se desenvolver no conhecimento de Cristo. Não se acomoda apenas quando ele se converte. Olha, eu me converti, agora eu já estou salvo, santo e satisfeito,
eu não preciso mais de aprender do meu Senhor, eu não preciso mais de estar então aprendendo e mobilizando então algumas coisas para que possamos crescer no conhecimento do Senhor. Ele também não deseja ser um crente comum. Só porque eu já me converti e eu vou ficar do jeito que eu estou e está tudo bem. Ele também está sempre querendo saber mais do seu Deus, daquela pessoa que ele entregou a sua vida para ele. Então ele quer saber quem que é esse Deus que de fato agora já controla a minha vida, já me deu vida, porque eu estava morto nos pecados, nos delitos. Quem é esse Deus? E ele ainda quer se relacionar com ele. Então são algumas coisas que a gente vê que um cristão ele deseja, que o novo cristão, que o verdadeiro cristão, ele deseja crescer em Cristo, ele deseja não se acomodar e ele deseja então se relacionar, saber mais desse Deus que nós servimos. Então, meus irmãos, diante disso, quais são os nossos desejos também? Qual o seu desejo diante do Deus que você já entregou a sua vida a Ele? Qual é o seu desejo? Muitos dizem que querem conhecer doutrinas, apenas ficando conhecendo as doutrinas e está tudo bem. Mas isso é suficiente? Se nós observarmos todo o contexto de Hebreus, e esse texto nosso está dentro de uma grande exortação que o autor de Hebreus faz ao povo hebreu espalhado, e de fato começa lá no capítulo 5, a partir do verso 11, é para não desfalecermos, para não cansarmos, para não morrermos em nossa jornada cristã. Vale ressaltar que o povo hebreu nessa circunstância estava disperso. Eles não estavam em um local apenas, eles estavam dispersos e o autor precisava então fortalecer essas pessoas que estavam espalhadas. O povo de Deus, muitas vezes, ele precisa, quando está espalhado, que é o nosso caso, basicamente cada um na sua casa, cada um no seu lugar, é o momento em que ele precisa ser fortalecido. Nós não devemos, então, nesse momento, estivemos até conversando com alguns irmãos ontem, nós não devemos nos entregar à preguiça, nós não devemos entregar à negligência, nós não devemos apostatarmos da fé, ou desprezando e negando a obra salvífica e redentora do Senhor Jesus Cristo por conta das circunstâncias em que nós nos encontramos. É para que saibamos e anunciemos a todos, aqueles que estão ao nosso alcance, os nossos amigos, os nossos familiares, aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, para que eles tenham a convicção de que nós sabemos quem é o nosso Deus, e agora nós estamos anunciando a todos que aquele que começou a boa obra em sua igreja, em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, nós temos que ter essas convicções, porque a nossa luta nesse mundo, ela vai sempre existir. Nós não fomos tirados desse mundo, nós somos colocados nesse mundo, nós somos protegidos por Deus, mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por aflições, por momentos difíceis na nossa vida. E isso é o momento em que a igreja precisa se manter com uma ortodoxia séria, ou seja, com a palavra do Senhor, com a doutrina do Senhor, cada vez mais séria, levando sempre a sério as questões do Senhor, sermos mais piedosos, ou seja, buscarmos mais ao Senhor em família, buscarmos mais ao Senhor na intimidade do nosso lar, ter mais intimidade com o Senhor, ter mais amor por almas, porque isso tudo não é vão. Nós temos que entender algumas coisas. Apesar das nossas aflições, as circunstâncias adversas, ainda que por breve tempo, conforme Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, nos diz, se faz necessário para que sejamos entristecidos por várias provações. Esse é o momento em que nós agora devemos fazer uma autoanálise para constantemente estarmos diante da presença do Senhor em espírito e em verdade e cultuando Ele de acordo com o que Ele
quer ser adorado. Porque aquele que foi chamado pelo Espírito Santo não ficará para sempre perdido. Há pessoas que foram chamadas, mas que ainda não sabem. De repente, nós estamos faltando para ser verdadeiramente igreja, anunciar. Estávamos comentando isso ontem com alguns irmãos. O Senhor, Ele jamais irá nos deixar, por mais que estejamos agora, nesse momento, dispersos. Ele não vai nos deixar. Ao contrário, aquele que de fato, então, é protegido pelo Senhor, é um verdadeiro cristão, este seguirá o Senhor para o céu, porque ele tem a convicção de que lá é a morada eterna, é o fim último para todos nós estarmos passando a eternidade com o Senhor. Por isso que tantas advertências são feitas contra a preguiça, contra a negligência espiritual, contra a estagnação, a estarmos parados, contra o perigo da apostasia e contra uma vida distante de piedade cristã. E precisamos resgatar essa piedade para louvarmos ao Senhor e levarmos esse amor de Deus que Ele tem pela sua igreja àqueles que ainda não o conhecem. Precisamos lembrar de uma verdade motivacional e consoladora, que nos fará com que a nossa boca se encha de vontade de cantar em louvor, em adoração ao Senhor, que a gente vibre quando voltarmos para congregarmos todos juntos como um culto solene ao Senhor, porque sabemos que todos os propósitos de Deus, eles serão todos cumpridos, todos eles, independente de qual for. Tudo quanto o Senhor prescreveu, tudo que o Senhor prometeu, tudo será cumprido. Deus não mentiu quando disse para Abraão que faria dele um pai de uma numerosa multidão, mesmo ele avançado em idade, sua esposa em idade avançada, prometeu e ele cumpriu. Ele também prometeu a vários outros no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. E por que então nós devemos duvidar das promessas dele? Por que nós que agora estamos reclusos, né, de uma vida social, de estarmos louvando ao Senhor em comunhão com os irmãos, por que nós vamos duvidar que Ele que começou uma boa obra em nós, Ele vai nos deixar assim? Certamente não. Por que duvidar daquele que começou então essa obra? Como duvidar que Cristo morreu em nosso lugar para dar vida e que fez isso de uma vez por todas, uma única vez, com efeitos eternos, a fim de nos conduzir, de conduzir a igreja dele, de fato, ao lugar de descanso? Como duvidar de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que ter medo de homens e de circunstâncias? Por que há tanto medo? Deus não está mentindo quando nos diz que em Cristo somos mais que vencedores e que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar. E muitas vezes estamos tementes. O texto em que nós lemos em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13, mostra que a nossa fé em Cristo é como uma âncora. É a nossa fé que vai fazer com que a gente permaneça constantemente nele, ancorado nele, e não em outra coisa, e não em circunstâncias, e não em atos fora dos propósitos do Senhor. Ele é de fato aquele que nos mantém constantemente, porque ele não nos deixa à deriva, porque ele não permite que desfalecemos na nossa jornada. Ele não permite que a nossa fé morra. A graça de Jesus nos dá conforto e segurança quanto à dúvida sobre o estado espiritual. Confiar, então, somente nas promessas de Deus. Olha, meus irmãos, olha como que as coisas são interessantes. Vamos bem na prática.
O que confiar nas promessas de Deus? Nós estamos numa iminente, dentro, né, de uma pandemia. Estamos dentro dela. E essa pandemia traz para nós algumas questões para nós avaliarmos diante de Deus. Veja só, quando o Senhor, nosso Deus, tirou o povo dele do Egito, após as 10 pragas sendo ali levantadas sobre aquele povo do Egito, aquele povo do Egito sofreu as mortes, sofreu as pestes, e o povo de Deus saiu do Egito. Primeiro ponto, quando o povo do Senhor ficou diante do mar, qual seria a reação de muitos? Mas por que o Senhor nos tirou? Está vindo o exército do Egito atrás de nós, o mar aqui à frente, para onde nós vamos? Nós não temos embarcações, nós não temos como passar esse mar, nós não temos como andar sobre as águas. E Deus, em sua graça e misericórdia, provê então com que o mar se abre e passe em seco. Outra questão, segunda questão, justamente dentro, já indo a caminho da terra prometida, o povo começa a levantar então para celebrar a libertação e de repente não tinham o que comer. O Senhor fala que não iria deixar ninguém passar fome, morrer, a sandália não ia envelhecer, o pano não iria rasgar. E o que acontece? O que acontece de fato é que o Senhor provê a alimentação. Só que alguns pegavam a alimentação que era diária, que o Senhor dava diariamente, pegavam para o outro dia. E o que acontecia com este alimento do outro dia? Apodrecia, porque era o alimento diário. Cada dia com o seu alimento. E diante das nossas circunstâncias atuais, diante das promessas de Deus para com o seu povo nos nossos dias, algumas coisas nós já começamos a fazer o quê? Eu não posso fazer mais nenhum compromisso. Não posso. Eu não sei se amanhã eu estarei empregado. Essa sua preocupação, ela é lícita. Amanhã eu não sei se eu vou precisar de recurso financeiro. Amanhã, de repente, eu vou precisar de pagar uma água, de pagar uma luz, de pagar o aluguel e não tenho condições de fazer isso. Mas espera lá. O Senhor não prometeu para o seu povo que o seu povo não vai mendigar o pão. O Senhor não promete ao seu povo que aquilo que é o básico para alimentá-lo, ele não vai alimentá-lo? Por que nós, então, na prática, nós ouvimos isso e gostamos, mas na prática nós começamos a fazer o quê? A sair. Não, pera lá, eu não posso fazer mais isso, porque isso pode fazer falta para mim. Meus irmãos, o que vai fazer falta para nós é o Senhor Deus nas nossas vidas. Isso faz falta para nós. Então, é ter uma fidelidade, é confiar somente nas promessas de Deus para conosco. E nós estamos confiando em quê? Nos recursos financeiros, eles acabam. Acabam. No trabalho, vai passar. Um dia nós não vamos estar trabalhando naquele local onde nós trabalhávamos. Então, o que o Senhor quer de nós nesse momento é que, de fato, a gente confie nele. Nós estamos confiando nele ou nas circunstâncias? Nós tememos a Deus ou nós tememos as circunstâncias? Pare para pensar. Deus prometeu e cumprirá a sua promessa. Esta é a mensagem que nós temos que olhar para esse texto bíblico e entender. Deus não mentiu e está cumprindo cada detalhe do seu propósito eterno de levar o povo exclusivamente seu para onde? Para junto de si, para a morada santa, para o céu. Porque ele é a âncora da nossa alma. Se nós estivermos longe do Senhor, certamente, não tem nada que poderá nos levar para ele. Não é recurso financeiro,
não é a sua saúde, não é o seu intelecto, não é o seu conhecimento, não é a sua ortodoxia, não é a sua frequência apenas aos trabalhos de igreja, porque é Cristo quem nos faz isso. É Ele quem nos promete, é Ele quem irá cumprir. O escritor afirma, no verso 15, que depois de esperar com paciência, o que aconteceu com Abraão? O que aconteceu? Ele obteve a promessa. Ele esperou pacientemente. É claro que passaram anos. Ah, meus irmãos, na nossa geração, se passar 5 dias, eu vou morrer de fome. Que tipo de cristão que nós estamos sendo? Nós olhamos para as Escrituras, sabemos as Escrituras, mas não vivemos as Escrituras. Tem 3 coisas, e eu vou ver se eu lembro delas aqui direitinho. São 3 coisas que é para você ter uma certeza e convicção de salvação. 3 coisas. Primeiro, é saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E olha que até Satanás sabe disso, que é a palavra de Deus. Uma segunda coisa é saber que tudo que está nela irá se cumprir. Tudo que está revelado nela irá se cumprir. Satanás também sabe disso. Essas 2 coisas Satanás sabe. De repente nós não sabemos já de nenhuma dessas 2. Mas tem uma terceira coisa que Satanás não sabe ou não faz. E que nós muitas vezes também não fazemos. Que é para que você possa ter uma garantia de salvação e saber se você está indo no caminho certo. É obedecê-la. É saber que ela é a palavra de Deus, é saber que de fato tudo que está nela irá se cumprir e obedecê-la. Satanás não a obedece. Essa é a diferença. Essa é a diferença que nós precisamos entender perfeitamente. Somos sim muito imediatistas. E como somos imediatistas? Nós queremos a solução de todos os problemas. De problemas de 30 anos em uma semana. Nós queremos que todos os problemas de um casamento de 40 anos já de casado sejam resolvidos em um dia. Ache que esses problemas que levam muitos à separação acontece do dia para a noite. É o acúmulo de coisas. Agora, se você quer resolver o trem de um dia para a noite, é um processo. E precisamos entender, porque nesse processo o Senhor, nosso Deus, fala com o seu povo. Eu admito que é muito difícil esperar, especialmente em circunstâncias que nos levam ao desânimo e, quem sabe, até a desistência, a desespero. De que modo um idoso casado com uma idosa estéril poderia esperar ser pai de uma família numerosa? De que jeito? Isso é um absurdo. Rapaz, já com 90 anos, 80 anos, já deixou o costume. Ah, isso é um absurdo. A palavra nos ensina como? Esperar com paciência. Esperar pacientemente. Foi assim que aconteceu com Abraão. E como nós estamos diante disso? Estamos esperando com paciência? Estamos esperando ancorados no Senhor? É difícil demais, meu irmão. E como é difícil. Deus tem falado com a gente e a gente muitas vezes não quer ouvir. Eu só quero falar que o pessoal que está aí, eu posso até interagir algumas vezes com vocês, sim. Nós estamos numa escola. De repente surge ali uma pergunta ali, se eu não ver ela, está passando. Então, como nós somos imediatistas, é uma geração descartável. Não funcionou? Tchau, próximo. Meus irmãos, preste atenção às nossas igrejas. Presta atenção. Estou aqui em Mineiros há pouco mais de 5 anos. Quantas pessoas já não entraram na minha igreja nesses 5 anos e não estão lá mais? Já parou para pensar nisso? E na sua igreja aí? Quantas pessoas que entraram
e que saíram? Quantas pessoas que estavam quando você chegou e não estão mais? Já parou para pensar nessas questões? É interessante isso. E por quê? Porque de repente não espera. Alguns dizem, pastor, eu tenho que estar no local onde eu me sinto bem. Meus irmãos, todos nós temos que estar em um local, no centro da vontade de Deus. E nem sempre nós vamos estar no local onde nós vamos nos sentir bem. Nem sempre. O apóstolo Paulo, quando fala de Abraão, ele emociona ao interpretar esse episódio. Romanos capítulo 4. Jesus diz que Abraão creu no Evangelho. João 8,56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o dia, viu e regozijou-se. O dia da promessa, do cumprimento da promessa, ele adorou ao Senhor. E aí a gente fica aí, algumas coisas, pensando. E olha outros que creram. Noé, Moisés, Raabe, Davi, todos creram. Pastor, mas eles eram diferentes. Que diferença? A diferença é que quando o Senhor chamou, eles obedeceram. Quando o Senhor, de fato, chama, obedece. E nós, como fazemos? Nós estamos obedecendo ao chamado do Senhor? O lugar de nossa fé é a questão. É a questão de vida ou de morte. Pode ter algumas intercorrências aqui, tá? Nós estamos aqui confinados em casa, né, com a família em casa. Então pode haver algumas intercorrências. Inclusive com a pequenininha, tá? E não preocupa não. A gente vai seguindo em frente. Viu? Nós estamos aqui para bater um papo com você, trazer esperança para você, porque aquelas pessoas que eu citei, elas creram e confiaram na promessa do Senhor com fé, uma fé confiante. E nós temos isso, nós recorremos ao que pode nos trazer alívio. Meus irmãos, muitas vezes nós sabemos, é o Senhor que me alivia, é o Senhor que alivia a nossa carga. Mas no momento de desespero, a primeira coisa que a gente faz é correr do Senhor. A primeira coisa é começar um desânimo que nunca vi daquele jeito. É assim que acontece muitas vezes quando nós estamos aflitos. Então, diante desse texto bíblico que nós acabamos de ler, nós poderíamos perguntar sobre o lugar de nossa fé, da nossa confiança. Como que nós estamos diante da circunstância agora? Nós estamos alicerçados, nós estamos ancorados no Senhor Jesus Cristo. É lá que de fato nós buscamos a nossa esperança. Por isso que Cristo está afirmando que o autor de Hebreus está afirmando que Cristo é a nossa âncora, a âncora da nossa alma. A resposta à pergunta, né, se temos fé ou se não temos fé, em quem colocamos a nossa confiança, a nossa esperança. Talvez rapidamente a gente fale assim, em Cristo, óbvio, não tem outro, só se não tiver opção. Mas essa será mesmo a verdade? Duas implicações aí nesse texto bíblico de Hebreus, capítulo 6, e lá no versos 19, no verso 20. Primeiro, a graça vence as nossas certezas. Certeza. Você tem certeza de alguma coisa? Olha só, olha na teoria e a prática. Nós falamos na teoria. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Já virou jargão. Porque há 2 domingos nós falamos isso. E agora nós estamos vivendo na prática. Se Deus nos permitir. Porque tudo está sob o controle de Deus. É só se Deus nos permitir mesmo. Não tem outra forma. Alguns confiam, estão convictos nos nossos governantes, ou no exército, ou num batalhão. Mas o que diz o Salmo 146, o verso 3?
Ó, se eu tivesse aqui, eu ia pedir alguém, ó. Se nós já... Mas o que que diz lá? Vou responder sua pergunta agorinha. Viu? O que que diz Salmo 146, no verso 3? Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Se nós já estamos vivendo os tempos de dores, meus irmãos, desde a queda, nós estamos vivendo o tempo de dores. Mas se nós já estamos vivendo o Apocalipse, desde a ascensão de Cristo, desde que Cristo é assunto aos céus, nós já estamos vivendo o Apocalipse. Os irmãos que estão estudando conosco às quartas-feiras, nós já temos aproximadamente quase 10 meses estudando o livro de Apocalipse, e agora que nós chegamos na metade do livro de Apocalipse, e isso porque nós estamos ainda estudando de uma forma bem mais prática. E nós temos visto que tudo isso que está acontecendo agora não é algo que só acontece agora. Se for falar de pestes, de enfermidades, tiveram doenças aí no passado aí que mataram bilhões de pessoas. Tiveram doenças aí que em um ano quase que matou a população de um continente, porque 30 milhões de pessoas em um ano, algumas enfermidades mataram, há mais de 100 anos, isso era quase que dizimar completamente um continente inteiro para aquela época. Ah, é crise financeira? Não esqueça da crise de 1929, em que quase que a grande potência, na época não era tão grande assim, mas que a grande potência foi de fato a afundar. Então essas coisas já acontecem, então já estão acontecendo há muito tempo. Agora, se alguns de um lado confiam nos governantes, outros confiam no seu próprio merecimento. Eu mereço. Agora, se eu fizesse a pergunta para você, você merece ir para o céu ou para o inferno? Você merece ir para o céu ou para o inferno? O que você iria responder? Pensa nisso, porque alguns se acham próprios de merecimento. Acham sempre também que a gente pior. Ah, tem gente pior do que eu. Olha só, Hitler, Mussolini, Stalin, era muito pior do que eu. E por que eu que tenho que ir para lá e não outro? Então tem pessoas que começam a pensar, eu tenho meus méritos. Alguns confiam nos seus próprios, nos seus supostos milagres, em pregações, na obra missionária, mas esquecem da palavra de Jesus que está lá em Mateus capítulo 7. Isso mesmo, muito bom. Colocar aí, minha irmã, o texto bíblico aí, também, do Salmo 46. Muito bom mesmo. Esse é o 146, né? Não confieis, isso mesmo. Mateus capítulo 7, verso 21 até o verso 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está no céu. É esse que vai. E nós estamos cumprindo a vontade do Senhor, e o texto continua. E aí alguns vão passar a eternidade ouvindo uma frase do Senhor Jesus que diz assim: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Imagine você ecoar a eternidade escutando isso, a última palavra que você ouviu do Senhor. Há quem confie também na sua igreja ou na sua denominação, como se ela pudesse te salvar. Não vai te salvar. A igreja não te salva, é Cristo quem salva. Se a igreja estiver pelo menos anunciando a palavra do Senhor, ela já está direcionando o seu povo aos pés do Senhor, àquele que salva. Essa é a função da igreja, não é outra. Há quem confia então na igreja, há quem confia em pastor, há quem confia em falsos profetas. Mas o que o Senhor diz lá em Jeremias capítulo 7:4? Não confieis em palavras falsas, dizendo: este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Não confieis. Outros colocam a esperança na ortodoxia, em teologia calvinista, em teologia arminiana.
Outros olha, porque eu já li tantos autores reformados, eu tenho conhecimento vasto. Outros creem em revelações atuais. Outros creem porque é muito ortodoxo. Meus irmãos, olha o que está lá escrito depois em Efésios, em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor fala para a igreja em Éfeso: puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes o quê? Mentirosos. Lê lá toda a carta. Hebreus afirma que o único lugar seguro para estar nossa esperança é Cristo, nosso Senhor, a quem ele chamou de âncora da alma, no verso 19. E a razão é bem simples. Por que a razão é simples, que o autor de Hebreus fala isso? Porque é só Cristo que nos conduz ao céu, não tem outro. O sacerdote do Antigo Testamento precisava entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Todo ano tinha que entrar e clamar por perdão para o povo. Jesus entrou uma única vez. E o verso 20 nos diz aí no texto bíblico de Hebreus capítulo 6. E ele nos diz: entrou por nós, entrou pela igreja, entrou pelo povo dele, como que precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre. É ele que intercede pela igreja. Quer que as suas orações cheguem a Deus? É por meio de Cristo. É assim que chega a Deus. A pessoa que não tem Cristo, a oração dele não vai chegar a Deus, porque é Cristo quem leva. Isso mesmo. Tem muitos, viu, minha irmã? Tem muitos que estão aí constantemente falando: o salvador da pátria é A, o salvador da pátria é B, o salvador da vida é Cristo e não tem outro. Então, Cristo entrou, ele é o precursor, então agora é o nosso sumo sacerdote, maior que qualquer um dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, maior que o próprio Melquisedeque, que é falado. Então, a primeira coisa que nós temos que entender nesse texto bíblico é que a graça vence as nossas certezas. As nossas certezas, elas só são vencidas pela graça de Deus sobre nós. É a graça de Deus sobre as nossas vidas que nós temos que entender que vence constantemente. A segunda coisa que nós aprendemos aí nesse texto bíblico é que a graça de Deus primeiro vence a certeza, mas também vence as incertezas. A partir do verso 17 nos mostra isso. Cristo é a âncora, ou seja, é aquele que nos segura e aquele que nos deixa firmes. E aí eu começo a fazer algumas perguntas. Por que podemos crer, de fato, nele? Por que nós podemos crer no Senhor Jesus Cristo? Qual o motivo de crermos em Cristo? Ou não estamos crendo no Senhor? Pare para pensar aí. Qual o motivo que o leva a crer em Cristo? Ele de fato é aquele que irá te levar para os braços do Pai? Ou não? Porque o próprio Deus, que não mente, como já vimos, prometeu em seus santos decretos que é somente por meio de Cristo que nós chegamos ao Pai. É por isso. Seus propósitos são imutáveis. Verso 16, verso 17 e verso 18. O que diz verso 17 e verso 18? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Primeiro, ele faz uma promessa à imutabilidade. E agora ele está interpondo diante de que forma? Com juramento. Para que mediante duas coisas imutáveis, tanto Deus como o juramento, nas quais é impossível
que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, que é Cristo, a fim de lançar mão da esperança proposta. A nossa esperança é Ele, não é outro lugar. Esses propósitos imutáveis de Deus que nos levam, então, a ter algumas convicções diante do que? Das nossas incertezas, das nossas ansiedades. Mas Deus é de fato imutável? Responde essa aí. Deus é de fato imutável? Maravilha, isso é bênção, viu, Tiago? Isso é bênção. Bênção do Senhor mesmo. Mas Deus de fato é imutável? E aí eu vou te fazer ainda agora algumas perguntas aqui. Eu vou te mostrar alguns textos bíblicos. Lemos na Bíblia que Deus se arrependeu de ter criado o homem e de ter posto Saul como rei. Gênesis 6:6 e 1 Samuel 15:11. E aí? Deus se arrependeu? Deus mudou de opinião? O que isso significa? Deus não altera o seu humor como diante da reclamação constante do povo no deserto ou diante da idolatria? Deus não alterou o seu humor? Deus não ficou irado? Então Deus mudou? Números capítulo 11, Salmo capítulo 106. Suas atitudes em relação ao justo e ao ímpio, abençoando um e condenando o outro, não são mudanças de variações no comportamento de Deus? Eu vou abençoar um e o outro não? E aí? Como que é isso? Como que isso funciona? Então, em que sentido e de que modo Deus é imutável? E por isso podemos crer em suas promessas? Em que sentido? Qual que é o sentido que nós podemos crer friamente nas promessas do Senhor? As Escrituras nos ensinam que Deus é imutável, sim, em todos os seus planos e no seu ser. As variações que nós lemos nesses textos que eu acabei de citar não são indicações de mudança de caráter e não o surpreendem. Não surpreende a Deus em momento algum. Nada pode frustrar o propósito de Deus. Justamente. É interessante que essa frase ela tem que ser melhor elaborada, viu? Ela tem que ser, porque se você colocar aí, precisou tomar decisão, entra numa teologia que a gente chama de teologia do encaixe. Opa, deu alguma coisa aqui, deu um problema aqui, então nós vamos tomar uma posição agora para que volte ao prumo, para que volte à linha. Nada foge do propósito e do plano de Deus, nada. Se está acontecendo da forma como que está acontecendo, Deus não é pego de surpresa, porque a causa primária de todas as coisas acontecerem é o próprio Deus. Tudo acontece por razão dos decretos eternos de Deus. A doutrina da imutabilidade ela é fundamental para distinguir quem? O Criador da sua criatura. O Criador não é igual à sua criatura. O Criador não muda. A criatura muda. Eu mudo, graças ao bom Deus nós mudamos, porque outrora éramos de uma forma e agora nós somos já regenerados pelo Senhor, então nós mudamos. Mas Deus não. Nós nos tornamos algo que nós não éramos antes. E Deus não. Deus é perfeito em todas as suas qualificações. Vocês que são bons entendedores dos nossos símbolos de fé, a pergunta 4 do nosso catecismo menor, ou do breve catecismo de Westminster, fala a respeito de Deus ser imutável em seu ser. Porque qualquer pergunta, quem é Deus? A resposta é: Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Porque ele não muda. É bênção para nós. E além de saber que Deus ele é imutável em seu ser, ele também é imutável em suas perfeições. Ele é perfeito.
O modo como a Escritura se refere às adaptações de Deus ao ser humano são maneiras de ele se relacionar conosco. Como que nós vamos entender que Deus ficou com pesar, que Deus ficou de fato triste com algumas coisas, se não falasse daquela forma com que falou? Então são maneiras de ele relacionar conosco, adaptando o seu ser imenso e glorioso à nossa linguagem, para que possamos compreender a sua mensagem e sua verdade. Ele, porém, permanece sempre imutável em seus decretos. Por isso que a graça vence a nossa ansiedade sobre as nossas incertezas. Vence a nossa ansiedade sobre as nossas certezas. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos? Podemos crer em Cristo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. Podemos crer em Cristo. Podemos e devemos crer que Jesus foi aquele que rasgou o véu do tempo para nos dar acesso ao Pai. Se não for por ele, nós não chegamos até o Pai. Como resultado, com confiança, com ousadia, comparecemos diante dele, derramando sobre ele toda a nossa ansiedade. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Expondo-lhe nossas decepções e aflições, você pode chegar diante dele e falar: Senhor, eu estou aflito. Senhor, eu estou desesperado. Senhor, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Você pode chegar e falar, fale para ele, mas a sua convicção é de que ele vai prover as suas necessidades, as minhas necessidades. Não fique pensando: pastor, isso é fácil falar. Não é fácil viver. Cada um sabe, dentro do seu contexto, onde que aperta, onde que cada um está apertado nesse momento. Cada um de vocês sabe. Eu sei onde que aqui aperta, você sabe onde que aperta. Mas o que não pode ser apertado é o poder de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Expõe, então, a ele as suas decepções, suas aflições, confiando nele em todo o tempo, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, confia nele. Esperando contra a esperança. Olha, está tudo dando ruim, mas espera no Senhor. Vencendo as perseguições, vencendo as tentações, suportamos então as provas com o fim de chegarmos àquele dia em que ele nos dará o prêmio final, que ele voltará para buscar a sua igreja, que ele dará a habitação eterna, que nós iremos morar com ele eternamente, em que ele irá enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, que nosso corpo será transformado, que nosso ser será transformado definitivamente e estaremos com ele, sendo um povo de propriedade exclusiva dele. A graça de Jesus nos dá conforto, a graça de Jesus nos dá segurança quanto à ansiedade atual e das dúvidas sobre o nosso estado espiritual. Pastor, eu não sei se eu sou salvo, não sei se eu não sou salvo. É a graça de Deus que nos dá essas certezas, que nos dá essas convicções, porque a graça de Deus é que vence tanto a incerteza como a incerteza. Precisamos que o nosso Senhor seja o centro das nossas vidas em todo o tempo. Eita, eu vou compartilhar aqui e vou tentar botar de novo, viu? O pessoal aí vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para o Facebook. Vou até esperar um pouquinho, viu? Vou ter que esperar aqui um pouquinho aqui, porque essas coisas todas acontecem. Viu? O pessoal aí do Facebook, volta aí. Enviou mesmo. O negócio cai, é assim mesmo que funciona. Não improvisa desse jeito mesmo. Viu? Não preocupa não.
justamente agora que nós já estávamos na aplicação, duas aplicações bem tranquilas, eu vou ter que sair aqui, tentar fazer com que o trenzinho, ele não vai aqui mais não. Vou ter que mandar o pessoal aí, vai lá para o Insta, para o Face, né? O negócio está travando aqui mesmo. Mas você que está aqui no Facebook vai ter a convicção aí de saber que nós vamos encerrar trazendo as aplicações para você. Aí, Cristo é a âncora da alma. De que maneira essa figura ajuda a explicar a confiança que os cristãos devem ter em Jesus? De que maneira essa figura de fato pode nos auxiliar a entender e a confiar em Cristo? Primeiro, em que tendemos a colocar nossa confiança? Em que você tende a colocar a sua confiança? Em que você confia? Em que você confia? Nem sempre confiamos no Senhor. Um exemplo disso é a nossa atualidade. Muitos não têm confiado no Senhor, não. Muitos estão aí, de repente, até desesperados, né? Um momento aí de desespero de muitas pessoas. Mas por que elas estão assim dessa forma? Rapaz, o negócio não está voltando ali. Eu tenho que botar esse trem aqui. Mas já foi. Então, alguns confiam no mérito próprio, alguns na bondade pessoal, alguns em pessoas, alguns na igreja, alguns no pastor, alguns na doutrina. Nossa única esperança, à luz das Escrituras, é o Senhor dos Exércitos, que é o âncora da nossa alma. Segundo, em que gera dúvida, o que tem gerado dúvida na sua caminhada? O que tem levado a ter muitas dúvidas nos nossos dias? Certeza da salvação? Deus é imutável em suas promessas, dissipando a ansiedade e as dúvidas. O Senhor é fonte inesgotável de segurança. O Senhor é a nossa segurança. Ele é o nosso castelo forte. Então, Ele é a nossa esperança. Se você tem dúvida quanto à sua salvação, certeza da sua fé, o caminho mais seguro é crer nas promessas do Senhor e obedecê-lo. Se você crê nele de todo o seu coração, fique firme, obedece os preceitos do Senhor, ainda que o coração minta para você, busque a certeza de que Cristo preservará sua alma até a eternidade.